vocês algumas coisas. Tem muitas pessoas que me procuram perguntando, cheios de dúvidas sobre os óleos essenciais, cheios de dúvidas sobre o que são, como usá-los, né? E aí eu decidi trazer isso aqui para vocês, essa semana intensiva aí de óleos essenciais, para a gente desvendar os segredos, para a gente fazer as mudanças de hábitos necessárias para melhorar a nossa qualidade de vida, tá bom? Bom, então a aula de hoje a gente vai falar sobre o que são óleos essenciais e as principais formas de uso, como que a gente usa os óleos essenciais, tá? E lembrando que isso aqui é uma escolha natural, é uma forma de usar, de melhorar a nossa vida de maneira natural, tá, pessoal? Primeira coisa que eu quero começar a falar com vocês é o que são óleos essenciais. Essa é uma dúvida, as pessoas confundem muito óleos essenciais com essências, né? Muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente e elas falam assim, aquelas essências, aqueles cheirinhos. Então eu quero vir aqui hoje deixar claro para vocês. Óleos essenciais não são essências. Óleos essenciais são substâncias aromáticas naturais extraídas a partir de plantas. Tá? Elas simplesmente, as plantas produzem e elas são extraídas da planta e não passam por nenhum processo químico que altere a qualidade daquele produto. Já as essências são cheiros produzidos pelos homens, são cheiros que o ser humano vai lá e produz, pega um pouco de óleo essencial e acrescentam outros itens para fazer as essências. Então, algumas características legais para vocês entenderem dos óleos essenciais. Quando fala que eles são voláteis, significa que eles o quê? Evaporam. Ou seja, se você largar a sua garrafinha de óleo essencial aberta, tá? Esse olhinho que tá aqui, ele vai evaporar. Por isso que fala que é volátil. Outra coisa, eles são solúveis em óleo e não em água. Então não adianta pingar óleo essencial na água para diluir, né? Você não vai falar nunca assim, vou diluir o óleo na água, vou diluir o óleo essencial no suco. Eu não diluo, eu posso colocar para aromatizar, para poder dar um gostinho, para saborizar, mas eu não diluo, porque óleo essencial ele é lipossolúvel, ou seja, ele só dilui em base gordurosa. Porque o óleo essencial, apesar de se chamar óleo, ele não é gorduroso. Ele é chamado óleo justamente porque ele só dilui em alguma base gordurosa, tá bom? São substâncias altamente concentradas, ou seja, uma gotinha de óleo essencial corresponde a aproximadamente 28 xícaras de chá da planta. Então isso é outra coisa que é importante a gente ver, tá? A gente saber disso. São produzidas pelo sistema secundário da planta, ou seja, aquele sistema que auxilia a vida da planta, mas que não é essencial para que ela permaneça viva, mas ele auxilia, ele dá manutenção para a vida da planta. Essas imagens que vocês estão vendo aqui são imagens aumentadas de bolsinhas de óleos essenciais que nós encontramos nas plantas, pessoal. Tá? Então isso aqui são imagens que a gente tá vendo, ó, nesse caule, na folha, vocês vão encontrar essas bolsinhas. Por isso quando a gente pega uma folhinha de hortelã e rasga, você sente aquele aroma do hortelã porque você estourou a bolsinha de óleo essencial. Quando você pega a casquinha do limão e você raspa a casquinha do limão, né, para fazer aquela torta gostosa ou para bater seu suco, e você sente aquele cheirinho do limão, porque você estourou a bolsinha de óleo essencial que fica na casca do limão. Tá? São essas bolsinhas assim, ó, que ficam no corpinho da planta. Outra coisa muito legal de vocês saberem que não são todas as plantas que produzem óleos essenciais. Apenas 2% das plantas é que produzem essas substâncias aromáticas, porque o óleo essencial nada mais é do que uma substância aromática, tá? E a maioria das moléculas de óleo essencial, elas são compostas por carbono e hidrogênio. Só em alguns óleos essenciais é que a gente vai encontrar moléculas de oxigênio, em alguns bem menores ainda que a gente vai encontrar nitrogênio e enxofre, tá? Então a maioria dos óleos essenciais, as moléculas que compõem eles, são moléculas de carbono e de hidrogênio, tá bom? Então isso é óleo essencial, nada mais do que o cheiro da planta que é extraído através de alguma forma de extração, destilação a frio, hidrodestilação, extração a vapor, que aí esse óleo se torna solúvel e dilui em base gordurosa, tá bom? Bom,
Outra coisa que eu quero falar para vocês com relação à qualidade dos óleos essenciais. Por que eu vou falar isso aqui primeiro? Porque como eu vou falar das formas de uso, eu quero deixar claro para vocês que é muito importante vocês saberem o tipo de óleo que você está usando. Porque dependendo da qualidade daquele óleo que você está usando, é que você vai ter a segurança no uso do óleo. E, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu já vi gente falando que qualquer óleo essencial é seguro, que qualquer óleo essencial é puro. E isso não é verdade. E eu não estou dizendo isso porque eu uso óleos essenciais da doTERRA. Eu estou dizendo isso porque eu estudei a respeito disso. Eu fui fazer curso de aromaterapia, eu comprei livros sobre o assunto e eu vi que não é assim. Por exemplo, tem um livro que foi o primeiro livro que eu comprei, o primeiro livro que eu estudei sobre óleo essencial, que se chama O Grande Manual da Aromaterapia, de Dominique Bardot. Tá? Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu tive acesso. E uma das coisas que ele fala aqui, deixa bem claro, ele não é da doTERRA, inclusive esse livro foi publicado pela editora Laszlo, tá bom? Esse livro aqui, ele fala bem assim, olha, que a maior parte dos óleos essenciais vendidos como 100% puros e naturais estão, na verdade, adulterados, tá? Com óleos vegetais ou minerais, moléculas de síntese barata usadas em perfumarias, agentes químicos emulsificantes, terebentina e álcool, tá? Então, quando eu falo da qualidade, eu não falo só porque é doTERRA, mas eu falo porque este livro aqui, por exemplo, ele fala disso. Ele fala da importância de você observar a qualidade, porque a falta de qualidade pode trazer problema no uso do óleo. E qual que é o óleo, qual que é a marca que tem o CPTG? O que é CPTG, para quem não sabe? CPTG é uma sigla que significa Certificado de Pureza Testada e Garantida. São um conjunto de testes, são 54 testes pelos quais passam os óleos da doTERRA para aprová-los e receberem esse certificado, e aí você ter a certeza de que eles são puros e de que realmente podem ser utilizados por você e por sua família. Agora, o que acontece com isso daqui? Qual que é o critério de qualidade que tem que ser estabelecido? É em razão da função, da composição bioquímica, tá? Dos óleos essenciais, como eles foram sintetizados na natureza e não como foram reconstituídas ou modificadas pelo homem. Por isso que óleo essencial é diferente de essência, entenderam isso? Porque quando tem mão do homem, já passa a não ser mais óleo essencial, já passa a não ser mais óleo essencial puro. Por quê? Porque aí ele já não tem a qualidade de um óleo essencial, tá? Somente quando respeita todos os critérios de qualidade é que você pode garantir a autenticidade daquele óleo essencial e a eficácia terapêutica. Ou seja, que você vai poder falar que aquele óleo essencial, ele não é só um cheiro, mas ele sim tem resultado e tem funções para tratamento e cuidados do corpo, tá? Agora, uma pequena alteração molecular, qualquer adulteração, por mínima que seja, pessoal, pode gerar resultados muito indesejáveis, pode até potencializar alguns resultados indesejáveis, como, por exemplo, alergia e neurotoxicidade. E até mesmo perder a eficácia, porque quando você usa uma coisa adulterada, ele não funciona. Por isso, muitas vezes, vocês vão ver pessoas falando assim, ah, mas eu já usei óleo essencial e não adiantou nada. Vocês entendem por que isso acontece? Porque qualquer adulteração pode prejudicar a eficácia do óleo. E aí, o que eu quero falar para vocês é também sobre os critérios de avaliação da qualidade. Então, esse aqui são 8 critérios que o Dominique Bardot, ele fala e a doTERRA utiliza. Primeiro, modo de cultivo da planta. O modo de cultivo influencia, sim, no resultado final do produto que está sendo cultivado. Segundo, escolha da planta. Qual tipo de planta? Qual é o alecrim? Qual é a lavanda, né? Porque uma coisa é uma lavanda quando você extrai ela lá na França, outra coisa é uma lavanda que você extrai no Brasil. Uma coisa é um limão Tahiti que você extrai aqui no sul do Brasil, outra coisa é um limão Tahiti que você extrai lá no Egito. Tem diferença, então a escolha da planta, o modo da colheita, como a planta foi colhida, o jeito que ela foi cortada vai influenciar no resultado final. A procedência, né,
dessa planta, o local de onde ela veio, ou seja, o habitat dela, o estágio de desenvolvimento. Tem planta, tem momentos do estágio da planta que é melhor você colher enquanto está começando a florar, antes da florada, depois da florada. Então, tudo isso tem que ser observado. Outra coisa, período do dia. Por exemplo, rosa, você só pode fazer extração do óleo de rosa no período da manhã. O frankincense também, tá? Então tem uns horários que são os horários adequados para você fazer a extração do óleo para não perder a qualidade. O cardamomo, por exemplo, que eu conheci a extração de perto, a extração dele tem que acontecer antes do meio-dia, tá? Para poder ser eficiente. A identificação da espécie botânica, tá? E qual parte da planta foi utilizada. Foi utilizado o galho? Foi utilizado o caule? Foi utilizado a flor? O que foi utilizado? Tudo isso são critérios que vão nos dar a qualidade do produto que a gente está usando, tá bom? E aí a doTERRA, ela faz... São 54 testes, mas os testes mais conhecidos e os mais importantes são estes que a doTERRA faz. O teste organoléptico é o primeiro teste porque ele está ligado ao tato humano, né? Ao olfato, ao cheiro, ao tato. O microbiano, para ver se não tem micróbios sendo desenvolvidos ali dentro. A análise de cromatografia a gás, a espectrometria de massa, para poder identificar os componentes que estão dentro do óleo. A espectrometria de infravermelho, porque eles batem para ver a densidade de luz que atravessa aquele óleo, para ver se aquele óleo está limpo ou não. O teste de quiralidade, né, para ver se teve adulteração ou não, porque uma mão não é igual a outra, e uma molécula de óleo essencial não pode ser exatamente igual a outra. A natureza não faz nada exatamente igual. Então, se for exatamente igual, é porque teve adulteração. Análise isotópica e o teste de metais pesados. Então, esses testes são extremamente importantes, porque sem eles a gente não tem certeza se o que está dentro daquela garrafinha que a gente está comprando, realmente a gente pode colocar no corpo da gente ou não, tá? Então, esses são os testes básicos que a doTERRA faz nos seus óleos essenciais. Agora, por que a planta produz óleo essencial, gente? Então, a planta, ela tem um motivo, ela não produz à toa, tá? Ela produz porque ela quer atrair agentes polinizadores, ou seja, ela quer procriar. E como que ela procria, né? Então, ela atrai os agentes polinizadores. Porque ela quer proteger de temperaturas extremas, né? De sol excessivo, de frio excessivo. Então, ela produz o óleo essencial para isso. Porque ela sofreu ataque de algum herbívoro, alguma larva, algum gafanhoto, então ela quer curar esses danos e ela quer se proteger desses danos que foi causado no corpo dela, tá? Ela quer repelir insetos que estão atacando ela, então ela também produz o óleo essencial. Ela quer oferecer resistência para ataque de micróbios, geralmente aqueles que atacam a raiz da planta. Tá? Então, ela também produz óleo essencial por isso. Porque ela quer proteger dos danos causados pelo sol. Tá? E também porque ela quer ser auxiliada durante os períodos em que a terra está com baixos nutrientes para ela poder se desenvolver. Por isso, gente, que uma planta ela produz óleo essencial quando ela é colocada no meio da adversidade. Então eu quero dar um exemplo para vocês da rosa. A rosa que a gente compra no supermercado, ela quase não tem cheiro de rosa. Por quê? Porque ela vem de viveiros. Né? E nos viveiros, a condição de temperatura é ideal, elas estão protegidas do sol, elas são regadas constantemente, elas estão ali sendo cuidadas, elas não precisam lutar para sobreviver. Alguém está fazendo o papel delas para sobreviver. Então elas não precisam produzir tanto óleo essencial e aí elas são menos aromáticas, são plantas menos aromáticas. Já as plantas que são colocadas na intempérie e que estão aí no dia a dia, elas são muito mais aromáticas, justamente porque elas têm que fazer tudo isso para poderem sobreviver no mundo que elas estão, tá bom? E então, pensando que é por isso que as plantas produzem óleos essenciais, é por esse motivo que a doTERRA respeita o habitat natural. Porque quando você tira o óleo, a planta do habitat natural dela e você muda ela de local, que seria o local de crescimento dela, você está mudando a necessidade da planta. Em consequência disso, você está mudando o tipo de óleo que ela vai produzir. Porque se você altera o tipo de necessidade, você altera o tipo de coisas que ela precisa ter para suprir,
o corpo dela produz um tipo diferente, uma qualidade diferente de óleo essencial. Então, esse é um dos motivos pelos quais a doTERRA respeita e extrai óleo essencial no habitat natural. E ela não faz fazendas com plantações para a extração dos óleos essenciais, porque o resultado final do produto, a potência do óleo vai ser melhor, né, se você respeitar isso daí, certo? Bom, uma outra coisa que é bem importante a gente saber, que os óleos essenciais, eles têm dois princípios de ação básicos, tá? O primeiro princípio de ação deles é a ação antiviral e bacteriana. Ou seja, a gente usa óleos essenciais para dar suporte no combate aos vírus e bactérias, tá? Então, esse é o primeiro princípio de ação dos óleos essenciais. Suporte para nos proteger de ação de vírus e de bactérias. E o segundo princípio do óleo essencial é fortalecer o seu corpo e estimular o seu próprio corpo a se defender. Ou seja, ele fortalece as células do seu corpo, ele fortalece as células do seu, cada uma do seu corpo, para que ela mesma possa exercer o papel necessário para te proteger. Tá bom? Então a gente usa óleo essencial por esses dois motivos. Ou porque eu quero usar ele para exercer o papel da função antiviral e bacteriana, como também para fortalecer as células do meu corpo, tá bom? E os óleos essenciais, como que eles fortalecem o seu corpo? Então eu separei por algumas partes do corpo. Por exemplo, na mente. O que o óleo essencial pode promover para sua mente? Pode promover relaxamento, acalmar a tensão, aumentar sentimentos positivos. Então, quando a gente usa óleo essencial para questões psicoemocionais, é visando esse objetivo, é visando melhorar o relaxamento, diminuir os níveis de estresse e tensão, é aumentar os sentimentos, né, de positividade, afastar pensamentos negativos. Quando a gente fala de usar óleo essencial para o sistema imunológico, ou seja, aquele que visa proteger o nosso corpo contra as ameaças sazonais e externas, especialmente, né? Então, quando você usa o óleo essencial, ele faz isso, ele faz com que o seu sistema imunológico seja fortalecido. Então, ele passa a ter um funcionamento saudável e ele passa a te proteger de maneira mais eficaz contra as ameaças externas, tá? Sistema cardiovascular. O uso de óleos essenciais mantém uma circulação saudável, né? Mantém um sistema circulatório saudável, fortalece o seu sistema respiratório, que fazem parte do seu sistema cardiovascular. Então, inalar óleo essencial é muito bom para isso. A alimentação, o que ele te ajuda na alimentação? Gente, te ajuda a ter uma digestão mais saudável, ajuda a reduzir aquelas irritações estomacais, auxilia o metabolismo saudável e eficiente. Olha que coisa legal, né? Então, para a parte de alimentação, ele é muito bom. Para a parte de atividade física, por quê? Porque fortalece o funcionamento do seu sistema muscular e das articulações, dá mais suporte à sua energia e mais vigor para você fazer as suas atividades físicas, tá bom? Também melhora os sistemas corporais. Por exemplo, pele. Melhora a aparência da pele, melhora manchas, rugas, marcas, né, de acne, irritações, fornece antioxidantes, você pode usar na pele para repelir insetos. Então, olha para quanta coisa a gente pode usar os óleos essenciais. Olha como eles fortalecem um corpo saudável. Olha como eles podem promover todo um sistema, porque o corpo humano ele é feito de sistemas e os sistemas são todos interligados. Então não adianta a gente pensar que eu vou cuidar de uma coisa e outra vai resolver, que eu vou cuidar de uma e a outra estará boa. Não, a gente precisa cuidar de tudo, porque o todo, por isso que se chama, gente, holístico. Tratamento holístico, porque é o todo, é a análise de tudo que a gente vai ter o efeito especial dos óleos essenciais, tá bom? Agora, as formas de uso dos óleos essenciais. Então, eu vou explicar para vocês quais são as formas, quando a gente usa e como a gente usa. Então, aromaticamente, gente, ou inalação dos óleos essenciais. O que quer dizer isso? É cheirar os óleos essenciais. É você trazer o aroma da garrafinha para dentro do seu corpo, tá? Essa forma de uso, ela traz muito benefício para que partes? Especialmente para a mente,
tá? Porque eles podem afetar fortemente o quê? A memória, eu pus aqui um desenho da memória, pode afetar as emoções, pode afetar as questões hormonais e o sistema respiratório. Então, quando eu estou pensando em questões envolvendo memória, emoções, hormônios e sistema respiratório, qual a melhor forma de uso dos óleos essenciais? Inalação, tá? Ariadne, eu estou com muita dificuldade de memória, estou perdendo minha memória. Qual a melhor forma de usar o óleo essencial para essa questão que você está sofrendo? Você está precisando melhorar isso aromaticamente. Por quê? Porque é memória. Ariadne, eu estou sentindo muito medo, eu estou com um pânico horrível. Qual que é a melhor forma de você usar os óleos essenciais para te ajudar nessa questão? Inalação, porque o medo está ligado às emoções, certo? Ariadne, eu estou sofrendo com questões hormonais, eu estou precisando de ajuda com isso. Qual que é a melhor forma de uso? Inalação. Hormonal, Ariadne? Sim. Sabe por quê? Porque quando você inala o óleo essencial, ele vai através do seu bulbo olfativo, tá? Que fica aqui, até chegar ao seu sistema límbico, que é onde está a sua hipófise, onde está seu hipotálamo, que são os que mandam em todo o seu sistema hormonal, porque é eles que controlam a quantidade de dopamina, de serotonina, de endorfina, de cortisol, inclusive é o que manda as ordens lá para sua glândula suprarrenal para fazer produção de hormônios, também faz para sua tireoide, também faz para o seu ovário, entendeu como é que funciona? Por isso que a inalação para as questões hormonais também é muito eficaz o uso dele no suporte dessas questões. E respiratório, quando você fala do trato respiratório, seja a parte alta, sinos, né? Que as pessoas vivem tendo questões de sinusite, de renite, ou aqui, né? Quando a gente fala da região da traqueia, ou pulmão, brônquios, né? Tudo isso, a inalação é muito efetiva. Então, inalar óleos essenciais para fortalecer o sistema respiratório, para te dar suporte em tratamentos que envolvam questões respiratórias, é uma forma muito eficaz, tá bom? Bom, outra forma de uso dos óleos essenciais. Ah, aqui eu vou falar de como tem. Então, a gente tem aqui, olha, inalação indireta. O que é inalação indireta? É quando tem a dispersão no ambiente. Ou seja, eu não estou pondo e cheirando direto, eu estou usando no ambiente. Uma das melhores formas de dispersão indireta, gente, é através do difusor ultrassônico. E aí muitas pessoas me falam assim, Ariadne, por que eu tenho que usar difusor ultrassônico e não posso usar aqueles difusores de tomada? Então vou explicar para vocês. Os óleos essenciais, quando eles são aquecidos acima de 100 graus Celsius, acaba destruindo a molécula dele. Você acaba estragando a molécula do óleo essencial, tá? E aí ele perde a função terapêutica. Você vai até ficar com cheiro, mas ele provavelmente não vai ter aquela atuação terapêutica que você gostaria que ele tivesse. Por isso que a gente usa o ultrassônico, porque o ultrassônico ele não aquece a água para produzir o vaporzinho. Ele funciona por uma vibração de alta velocidade. Aquilo faz com que a água que está dentro saia na forma de vapor, tá? E aí a molécula do óleo essencial que está ali dentro, ela saia íntegra de dentro, sai inteira junto com a água, tá? Eles lançam esses, e além do que, o difusor ultrassônico, ele joga íons negativos no ar, que auxilia, junto com o óleo essencial, a matar esses agentes patogênicos e diminuir os efeitos da poluição do ar. Por isso que o ultrassônico é tão bom. Então, evita usar difusor que tem vela, que aqueça, não faça isso. Ariadne, quanto que eu ponho de óleo essencial no meu difusor? Gente, a cada 20 metros quadrados, ou seja, um ambiente que tenha lá 4 por 5, você usa de 10 a 15 gotas no máximo dentro do difusor. E isso não é 10 a 15 gotas, por exemplo, se eu vou colocar 3 óleos diferentes, não é 10 a 15 gotas de cada óleo, é 10 a 15 no máximo. Então eu vou colocar 4 gotinhas de cada um, 5 gotinhas de cada um, depende do tamanho do ambiente. Ambientes menores você coloca menos, tá? Não vai colocar tanta gota para não ficar forte o cheiro no local. Inalação indireta. O que é a inalação direta? É quando você traz isso direto para o seu nariz. Então, quando eu pego a garrafinha e abro a garrafinha, ó, inalo aqui direto, isso é uma inalação direta. Quando eu isso aqui, ó, também é inalação direta, ó.
Porque eu ponho aqui. Sabe aqueles caninhos que eu esqueci o nome, que tem um algodãozinho, a gente põe e põe no nariz? Então, aquele também é inalação direta. Bacia de água morna, né? Quando que você põe ela? Para fazer, quando você está com questões respiratórias. Então, a inalação direta, quando que a gente usa a inalação direta, gente? Geralmente, quando eu quero dar um suporte rápido para o meu sistema respiratório ou solução rápida para questões de humor. Eu estou de mau humor agora, eu preciso melhorar meu mau humor agora. O que eu faço? Pego o óleo essencial, abro e já inalo. Pronto, tá? Porque é rápido, é muito rápido. Você inalou direto no seu nariz, então aquilo ali, a absorção vai ser muito rápida, tá? Você pode inalar de 1 a 3 gotas sempre que você sentir a necessidade, tá? E no difusor, geralmente quando eu quero manter o ambiente limpo, ou porque eu tô aqui trabalhando e quero me concentrar e quero uma coisa mais constante, então eu ligo meu difusor e deixo aqui do meu ladinho trabalhando. Então, geralmente eu vou usar isso, ou porque eu quero melhorar a qualidade do meu sono, eu vou ficar horas com aquele difusor ligado, tá bom? Então essas são as formas de inalação. Agora, passando para uma outra forma de uso, é o uso tópico ou absorção pela pele. A nossa pele, ela tem camadas, né? E quando a gente quer colocar os óleos essenciais no nosso corpo para cuidar da nossa pele, a pele é o maior órgão que tem no nosso corpo. A principal função da pele, gente, é proteger. É proteger o corpo, por isso que é tão importante cuidar da pele, tá? E quando eu quero colocar o óleo numa região do corpo, pele, cabelo, unha, dente, tudo isso é aplicação tópica. Geralmente a gente usa quando a gente quer algum fim cosmético, né? Uma celulite, uma gordura localizada, melhorar a aparência das manchas da minha pele, melhorar as marcas de expressão, ou até para fins terapêuticos, né? Ah, tô com uma dermatite atópica aqui na região da sobrancelha, tô com uma acne, tô com uma espinha, tô com caspa, né? Então, você pode usar aplicando sobre a pele, sobre o local de desconforto, né? Para te ajudar, para dar suporte naquilo ali. Então, o efeito terapêutico, quando você passa na pele, o que vocês têm que pensar é o seguinte: quando eu estou aplicando na pele, eu não estou fazendo absorção só topicamente, eu também estou tendo o efeito da inalação. Por quê? Porque eu estou passando e ao mesmo tempo eu estou inalando, tá? E quando você passa sobre a pele, pessoal, lembre-se que eles vão atuar em diferentes órgãos do corpo humano, sabe por quê? Porque vai acontecer a absorção pela sua derme, epiderme e vai cair aonde? Na corrente sanguínea. Através da corrente sanguínea, esses óleos essenciais vão atuar em outros órgãos do seu corpo. Tá? Então fiquem tranquilos que mesmo na aplicação tópica, os óleos essenciais são capazes de chegar em locais que você está precisando da atuação deles, tá bom? E na aplicação tópica, geralmente a gente usa para questões localizadas ou quando é muito sistêmico, né? Uma dor generalizada, então a massagem ajuda, né? É uma dor que você não sabe a posição certa dela, então a massagem vai ajudar, tá? E aí vem aquela dúvida que todo mundo tem: diluo ou não? Aplico puro ou não? Então aqui vai uma regra para vocês que vocês gravem aí, ó, anotem. Menos é mais, tá? Lembrem-se sempre, nós estamos lidando com substâncias altamente concentradas. Então não precisa usar várias gotas para aplicar no seu corpo, tá? Você diminui. Então, ó, existem óleos essenciais que a gente pode aplicar puro na pele. Vou dar um exemplo claro para vocês. Lavanda. Lavanda é um óleo que eu posso aplicar ele puro na minha pele, não tem problema. Eu posso aplicar sem diluição. Mas, como eles são substâncias muito concentradas, por que a gente indica diluir? Para que fique mais confortável e fique mais seguro. Porque, de repente, na minha pele a lavanda pura não me causa nenhum desconforto. Mas na pele lá da Maria, que eu não conheço ela direito, não sei direito do histórico dela, pode causar desconforto para ela. Então a diluição vai ajudá-la, tá? Outra coisa, com a diluição você tem a capacidade de espalhar menos gotas numa maior região. Então vamos pensar junto aqui. Eu quero fazer uma massagem para diminuir a celulite, tá? O que é melhor, eu fazer puro ou diluído no óleo de coco? Porque, primeiro que puro, ele é volátil, então a hora que eu começar a passar e aquecer, ele vai evaporar super rápido. Segundo, a capacidade de espalhar ele vai ser muito menor. Então, por isso que usando o óleo de coco, a base gordurosa, você vai ter uma capacidade de absorver em uma região muito maior, tá?
E aí tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, base de diluição. Quando a gente fala de óleo carreador, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. O que é óleo carreador, Ariadne? É o óleo que te ajuda a carregar o óleo essencial para dentro do seu corpo. É o óleo que vai ajudar a penetrar na pele e entrar no seu corpo, tá? É uma base vegetal. Geralmente é uma base gordurosa. Sempre é uma base gordurosa. Você nunca vai diluir óleo essencial em água para aplicar no corpo. Lembra que eu falei no começo da aula que óleo essencial não dilui em água, gente? Nunca, nunca, jamais pensem que eu vou misturar na água e passar no corpo. Isso não existe. Óleo essencial não dilui em água. Óleo essencial precisa de base gordurosa. Que base gordurosa que eu uso? Óleos vegetais extra virgens pensado a frio. Geralmente a gente fala muito do óleo de coco, por quê? Porque na doTERRA nós temos o óleo de coco fracionado, que é um óleo de coco puro, limpo, sem adulteração, cuja durabilidade é maior do que o óleo de coco comum, porque ele passou pelo processo de fracionamento. Como ele passou pelo processo de fracionamento, ele teve quebra da cadeia de gordura dele e por esse motivo ele não endurece quando fica frio. E isso também aumenta a durabilidade dele, ou seja, é muito menor a chance dele oxidar do que o óleo de coco comum, tá? Mas você pode usar óleo de amêndoa, jojoba, semente de uva, macadâmia, semente de abóbora, azeite de oliva, pessoal. É um ótimo óleo carreador, desde que seja prensado a frio e extra virgem. O que a gente não pode usar é esses óleos de supermercado comum, tá? Ou creme de base neutra, por exemplo, a doTERRA tem um creme de base neutra que não tem nada lá misturado e a gente pode usar ele para diluir, tá? E na doTERRA tem algumas siglas que é legal vocês saberem dos óleos. Tem óleos, quando a gente entra no site da doTERRA, você vai ver lá, tem óleo que tem a sigla N. Significa que ele é um óleo neutro, ou seja, é um óleo que não precisa de diluição, você pode aplicar ele puro. Tem óleo que você vai ver a sigla S, ou seja, é aquele óleo que precisa de diluição para peles sensíveis, ele pode causar sensibilidade. Então você dilui na proporção 1 por 1. O que é 1 por 1? Uma gota de óleo vegetal para uma gota de óleo essencial. Pelo menos, tá? Esse é o mínimo de diluição. E tem óleos que são a sigla D, ou seja, óleos dermocáusticos. São aqueles óleos que nunca você pode aplicar puro na pele, sempre vai diluir. E o mínimo de diluição, proporção 1 para 3. Uma de óleo essencial para 3 de óleo vegetal, tá? Isso é uma regra básica, uma regra mínima. Guardem isso, anotem. Tenham isso com vocês, para sempre que vocês tiverem a dúvida, vocês irem lá e olhar essa regrinha básica, tá bom? Outra coisa é essa tabelinha que eu faço, é uma tabelinha que eu acho ela muito fácil de usar. Então, por exemplo, uma criança até 2 anos de idade, você pode diluir uma gota para uma colher de sopa de óleo, uma gota de óleo essencial para uma colher de sopa de óleo vegetal ou creme de base neutra. Crianças entre 2 e 6 anos, você já pode diminuir a colher de óleo vegetal. Você põe uma colher de chá para uma gota. E acima, né, de 6 anos, né, você pode colocar de 3 a 6 gotas para uma colher de chá, tá? E aí tem essa do vidrinho que eu gosto de mostrar. Isso aqui é um vidrinho de 10 ml, tá? O que a gente pode fazer aqui? Então a criança tem até 2 anos, ó, você coloca aqui esse tantinho, 1/10, você divide o vidro em 10 partes, uma parte óleo essencial, o resto completa com óleo vegetal. A criança tem entre 2 e 6 anos, 1/4 do vidro você coloca óleo essencial, o resto óleo vegetal. Agora, depois de 6 anos, conforme ele for ficando mais velho, aí você já pode dividir o vidro em 3 partes, 1/3 colocar óleo essencial e o resto você completa com óleo vegetal. Gente, lembrando, nós estamos falando de óleo vegetal. Óleo vegetal é que vem de vegetais. O coco, a macadâmia, o azeite que vem da uva, não, da azeitona, tá? Nós não estamos falando de óleos minerais. Esses óleos minerais que às vezes tem para vender de bebê não serve. Por quê? Óleo essencial tem uma molécula extremamente pequenininha e o óleo mineral tem uma molécula enorme. Se você passa o óleo mineral, ele tampa os poros e aí o óleo essencial não penetra. Vocês já observaram que às vezes vocês compram um creme aí na farmácia, no supermercado, você passa no seu corpo, aí você sente aquele creme melando um tempão. Quando você vai tomar banho, você entra no banho e você sente aquele creme saindo do corpo. Você sabe por que isso acontece? Porque ele tem óleo mineral e não foi absorvido pela pele.
Ele fica aqui fora. Parece que você está hidratado, mas na verdade ele só está criando uma capa aqui fora e não está hidratando a sua pele. Por isso que a pessoa passa creme e vive com a pele desidratada. Um dos fatores é porque não tem ingestão de água e outro fator é porque usa produto com base de óleo mineral. Então não usa isso com os seus óleos essenciais, tá? E o que sempre deve ser observado? Idade e tamanho da pessoa são as principais considerações, tá? Então, se eu tenho uma pessoa, um recém-nascido, uma gotinha dá. Agora, não adianta eu querer usar num homem de 40 anos de idade, pesando 130 quilos, uma gota de óleo essencial. Gente, isso não vai adiantar nada, tá? E aí não vai ter efeito. Então, cuidado, diluições em excesso espantam as pessoas porque você não tem resultado. Tá? Então, veja o tamanho, veja o peso da pessoa, tá? Não adianta eu querer usar uma pessoa lá com 130 quilos, eu usar uma gota de óleo essencial para passar no corpo dessa pessoa, porque não vai resolver o problema, tá? No uso dos óleos, uma regra que vocês têm que observar é o seguinte, é melhor usar menos gotas mais vezes ao dia. Então, é melhor eu usar uma gota uma vez e depois eu repetir a cada 20 minutos, do que eu usar 15 gotas uma vez só no dia. Eu posso causar um problema muito grande quando eu coloco 15 gotas de uma vez. Mas se eu usar uma gota e aplicar várias vezes ao dia, eu não vou causar dano para a pessoa. Sempre comece com a menor quantidade que faz sentido e você vai aumentando até alcançar o resultado desejado, tá? Então você começa com a menor quantidade e conforme você vai percebendo, você vai aumentando até chegar naquele resultado que você quer. Uma dose tópica de óleos essenciais, gente, pode ser repetida a cada 20 minutos em uma situação aguda. Então, tá com uma febre que não tá cedendo, você já usou remédio, já fez de tudo, não tá cedendo, a cada 20 minutos você pode ir lá e aplicar, né, o óleo essencial topicamente. E sempre evite áreas sensíveis, dentro do olho, dentro do ouvido, dentro de narina e mucosa. Cuidado, não coloque óleo essencial puro nesses locais, porque você pode ter problemas com relação a isso, tá bom? Bom, uso interno dos óleos essenciais. Então, ó, lembrem-se que somente óleos essenciais da mais alta qualidade é que podem ser usados internamente. E a gente usa quando a gente precisa de uma ação direta ali dentro do corpo, tá? Qual que é a regra geral de segurança? Uma gota a cada 20 quilos de peso e não ultrapassar a ingestão de 24 gotas por dia. Tá? Essa é uma regra básica, é uma regra geral que os aromaterapeutas ensinam, tá? É o que a gente aprende nos cursos de aromaterapia, nesses estudos que nós fazemos, é a regra básica, tá? Então, uma gota a cada 20 quilos de peso e não ultrapassar 24 gotas ao dia. Então, não adianta eu querer dar uma gota para uma pessoa que pesa 180 quilos, eu vou dar uma gota para ajudar ela a melhorar algum problema dela. Não vai adiantar, olha o peso dela. Tá? Então, o que você faz? Quando você tem um caso extremo desse, uma pessoa extremamente pesada, coloque lá 3 gotas 3 vezes ao dia, 3 gotas 4 vezes ao dia, tá? Menos gotas, mais vezes ao dia. Lembra daquela regra do menos gotas, mais vezes ao dia? Você aumenta a quantidade de vezes que se toma, mas mantém o menor número de gotas, tá bom? Bom, agora... Na questão interna, tem alguns métodos. Quais são os métodos? A gente pode pingar debaixo da língua, que é o sublingual. Eu posso pingar o óleo no dedo e colocar no céu da boca. Eu posso pingar na colher e posso tomar. Eu posso usar cápsulas, cápsulas vegetais. Cápsula de ágil, o que é isso? Isso, gente, cápsula é isso aqui. Eu vou pegar para mostrar para vocês uma cápsula, tá? Isso aqui é uma cápsula. Deixa eu pôr bem pertinho da câmera aqui, ó. Isso aqui é uma cápsula, tá? Uma cápsula, você compra essa cápsula vazia e você pode colocar as gotas aqui dentro para você tomar o óleo essencial. Quando que a gente usa a cápsula? Quando eu não gosto do sabor, então não gosto do sabor de óleo, então eu vou usar a cápsula. Quando o óleo for quente, por exemplo, vou dar quais óleos? São aqueles óleos dermocáusticos, sabe? Cravo, canela, orégano, lemongrass, gerânio e tomilho. Esses são dermocáusticos, ou seja, óleos quentes. Então, eu coloco dentro da cápsula e seria bom sempre você completar com óleo vegetal para não ter desconforto no estômago, tá? Na bebida, eu posso colocar num copo de 250 ml de água uma gota de óleo essencial, 2 gotas no máximo de óleo essencial. É porque eu vou diluir o óleo na água? Não, lembra que o óleo essencial não dilui em água, é porque eu quero saborizar aquela água.
E na culinária, a gente pode usar os óleos essenciais para substituir as ervas. Então, quero temperar com limão, posso usar limão. Quero temperar com alecrim, tá bom? Mas quantidades pequenas são necessárias. Não é igual a erva seca, gente. A erva seca, você pega uma colher de chá e joga. O óleo essencial, não. Você, às vezes, tem que molhar com um palitinho e colocar no que você vai temperar, tá? Nas cápsulas, o que a gente faz? A gente sempre vai usar nessas duas situações, quando são óleos quentes ou quando não agrada o sabor. Então, os óleos que forem neutros, eu não preciso colocar ele na cápsula, não é obrigatório. Tá vendo que os neutros eu posso usar sublingual, direto na boca, na água, no iogurte, no suco, no mel, na colher, na cápsula ou diluído no azeite. Posso usar dessas formas. Os óleos que são S, ou seja, aqueles que podem provocar sensibilidade, como que eu devo usar? Ou eu diluo ele no iogurte, no mel, ponho na colher com um pouco de óleo, né? Ou dentro da cápsula, tá? E os dermocáusticos, obrigatoriamente, você tem que usar na cápsula. Quando você não tem cápsula e você quer fazer ingestão, por exemplo, de um orégano, qual que é o pulo do gato? Pega um pratinho, coloca azeite no pratinho, pinga a gota do orégano, pega um miolo de pão, molha naquilo e aí você come, tá? Esse é o pulo do gato. Dilua na base gordurosa, tá? Para não provocar machucado na sua boca, tá bom? Bom, para suporte do sistema gastrointestinal, qual que é o legal vocês usarem? Em vez de usar essa cápsula que estoura no estômago, você pode usar as cápsulas gastroresistentes. Então é uma questão no intestino. Ah, Eliade, eu tenho um problema lá no meu intestino. Sabe aquelas questões que envolvem o intestino e é localizado no intestino? Então compre cápsulas gastroresistentes, né? São cápsulas chamadas eletérias ou gastroresistentes. Tem sites no Mercado Livre que vende isso. Tem um site chamado Marwin, M-A-R-W-I-N. Lá você acha cápsulas assim para comprar. Por que essa cápsula é diferente, a cápsula gastroresistente? Ela não estoura no estômago. Como ela tem duas camadas de proteção, ela vai passar pela bilis do estômago, ela vai passar pelo trato digestivo do estômago e vai chegar inteira no intestino e vai estourar só no intestino e lá que ela vai soltar o óleo essencial para aquilo que a gente está querendo, tá? Na culinária, eles podem ser utilizados para dar mais sabor aos alimentos. Quando eles são utilizados sem aquecimento, é mantida a função terapêutica. Então, fiz um azeite temperado, eu fiz um patê e coloquei óleo essencial, fiz um molhinho de salada, que nem essa semana que eu fiz um carpaccio de abobrinha e usei para temperar. Então, tudo frio, não foi para o fogo, comida viva. Beleza, a propriedade terapêutica é mantida. Se houver aquecimento excessivo, acima de 100 graus Celsius, você vai perder a capacidade terapêutica, mas você não perde o sabor vai permanecer, tá? Então você pode usar no seu suco, na sua vitamina, no seu patê, no seu shake, você pode fazer azeite temperado, deixar na sua casa o azeite para você usar na sua salada, fica maravilhoso, é uma delícia, tá bom? Dicas importantes para vocês. Não deixem os olhos expostos ao calor excessivo, nem à luz solar. Eles podem oxidar e aí quando você usar pode causar alergia em você. Então não deixe. Óleo essencial precisa ficar na geladeira? Não. O cítrico seria bom que eles ficassem na geladeira. Mas é obrigatório? Não, você pode deixar, mas em local fresco, seco e longe da luz, tá? Não use com óleos minerais, isso eu já falei para vocês, os óleos minerais impedem a absorção dos óleos essenciais. Não adianta ficar fazendo máscara de cílio com óleo essencial para fortalecer cílio, gente. Porque a máscara de cílio, o rímel, tem óleo mineral, não vai adiantar nada, não vai absorver, tá bom? Vocês querem uma dica? Faz um rímelzinho com óleo de coco e óleo essencial, e aí você passa nos seus cílios para dormir, para fortalecer, passa na sua sobrancelha, e durante o dia você usa maquiagem normal, tá bom? Não use produtos com muita química para usar os seus óleos essenciais. Lembra, gente, vocês estão optando por óleos essenciais porque vocês querem ter um estilo de vida mais natural, um estilo de vida mais saudável. Não quer dizer que você precisa banir tudo que é artificial. Não estou falando isso para vocês, mas você está procurando melhorar sua qualidade de vida. Então, tenta diminuir a quantidade de produto químico que você usa. Inclusive, a gente vai ter uma classe essa semana falando sobre diminuição da carga tóxica. Pessoas extremamente alérgicas. Ariadne, sou alérgica a tudo, quero usar óleo essencial. Conselho de amiga, faça teste no seu antebraço. Sempre que você for usar um óleo essencial, pegue o óleo, tá? Se ele não for dermocáustico, por exemplo, aqui eu tô com alecrim, o alecrim não é dermocáustico. Você venha
e pingue uma gotinha no seu antebraço, ó. Que isso aqui é uma parte sensível do corpo. E faça isso aqui, ó, tá? E deixa ali um tempo e teste para ver o que vai acontecer. Se você vai, sabe? Observe por pelo menos umas 4 horas. Se vai causar alguma alergia, se vai causar alguma reação, sinta. Pessoas muito alérgicas façam isso. Não vai usando óleo direto, tá bom? Outra dica que eu quero dar, frequência na aplicação. Se tiver coisa muito aguda, a cada 15 ou 20 minutos pode repetir a aplicação até que os sintomas cessem, tá? Pode repetir. Depois que diminuir o sintoma ou acabar o sintoma, você pode mudar de 2 até 6 horas. Vai vendo o que é necessário. Aplica a cada 2 horas, a cada 6 horas, tá? E se forem questões crônicas, aquelas coisas que já estão comigo desde que eu nasci, é crônico, é uma questão crônica. Então, você tem que repetir de 1 a 5 vezes por dia, tá? Você vai ver o que você começa. Começa do menos e vai aumentando para você sentir o que resolveu o problema para você, tá? E frequência no uso. Óleo essencial não é remédio, a gente não usa para resolver um problema, a gente usa para melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa saúde. Então você tem que aumentar a frequência, tá? E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu esqueci de pegar, mas eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma coisa importante que eu quero mostrar. O que a gente pode usar de vidros, né, para usar óleos essenciais, tá, pessoal? Então, vou explicar para vocês aqui. Isso aqui, ó, por exemplo, é vidro. Ariadne, quero fazer um enxaguante bucal para eu usar todos os dias na minha casa. Então, você pode usar um vidro âmbar, tá vendo que é escuro? Não usa vidro transparente, porque vai oxidar. Então, aqui você pode pôr, deixar pronto, deixar no seu banheiro, de preferência guardado dentro do armário, e aí você pode usar. Ou você vai usando todo dia, fazendo todo dia, tá? Sabonete, ó, isso aqui é plástico. Esse plástico pode. Todos os plásticos, eles têm símbolos aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma telinha, para vocês verem isso aqui, ó. Isso aqui é interessante vocês verem, tá? Ó, vocês estão vendo isso aqui? Então, para identificar um plástico PET 1, geralmente são bases, são plásticos de alta densidade que a gente pode usar os óleos essenciais. Então, sempre que você tiver um plástico que for esse aqui, ó, PET 1, significa que você pode usar o óleo essencial, tá? Ou esse 2 aqui também, de alta densidade. Também você pode usar o óleo essencial, tá? Então, você vem no fundinho da sua garrafa e olha o símbolo. E se aqui tiver o símbolo que pode, então você pode usar para diluir o seu óleo essencial. Vidrinhos, ó, Rolon, âmbar, tá? Sempre procurar usar âmbar. E com base de metal aqui, o Rolon de metal, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho Rolon para mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, Rolon de metal. Isso aqui é o adequado para a gente usar para passar os óleos essenciais, tá bom? Conta-gotas. Ó, vidro, tá? E o conta-gotas, ó, é vidro, tá? Isso aqui não é plástico. Por quê? Se você usa plástico, ele vai acabar corroendo com o tempo. Sempre que você manipular óleo essencial, gente, evite deixar muito, não faça para muito tempo. Faça vidro pequeno que acabe rápido, que dá para você fazer de novo. Não faça coisa que você vai durar 2 meses para usar. Faça uma coisa sempre pequenininha. O ideal é procurar use os vidrinhos até da própria doTERRA, os de 5 ml, porque aí acaba rápido e aí você já pode trocar e fazer outro, tá bom? Cápsulas, pode deixar pronta a cápsula, Ariadne? Até 7 dias você pode colocar os óleos essenciais, completa com óleo vegetal, coco, azeite de oliva e pode deixar na geladeira por até 7 dias. Mais do que isso, não pode estragar, tá bom? Produtos de limpeza, que você vai usar para limpeza da casa, você vai diluir para usar na limpeza. Pode usar este plástico que eu falei, pode usar o vidro, tá? Pode usar, aí ó, isso aqui é um plástico, ó, que é da própria doTERRA, tá? Mas ele é aquele plástico 2, aqui ó, tá aqui, e aí você pode usar para fazer o seu borrifador de mão e tudo mais, certo? Bom, então essa é a nossa classe de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Que vocês estejam
conseguindo entender um pouquinho, né, o objetivo disso aqui. É bem básico, que é para vocês começarem a entender do básico e poder trabalhar com os óleos essenciais com segurança e saber o que vocês estão falando e o que vocês estão apresentando e poder usar na casa de vocês, com a família de vocês, sem medo. O maior medo que vocês devem ter, gente, é de não usar óleos essenciais. Esse deve ser o medo que vocês devem ter, tá bom? Porque, na verdade, a melhor coisa que tem é a gente usar óleos essenciais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Amanhã